fui lá conhecer, as cooperativas de recuperação de fábricas falidas, a gente acompanhava a luta dos queixadas aqui, que a Frente Nacional dos Trabalhadores acompanhava, né? Então, na minha cabeça, o socialismo, e acho que na cabeça da maioria dos petistas que tinham essa preocupação, era assim, nós vamos construir o socialismo a partir da nossa prática, da nossa experiência, da nossa vivência. Bom, então, agora, se a gente não podemos esquecer disso. Né? Exatamente essa, olha. Irá ser definido nas lutas do dia a dia, não virá de decretos, nem nossos, nem de ninguém. Então, nesse ponto a ideia não era forçar, agora vai ser assim, né? Até porque a gente entendia que tinha que ter força política, tinha que mudar as leis, né? Agora, é evidente que a gente tinha uma compreensão aí, numa visão já mais marxista, de que o capitalismo ele ia produzir as suas contradições, e dentro dessas contradições ia surgir um novo modelo de sociedade, que seria a sociedade socialista, que é o que o Marx teorizou, né? Então isso evidentemente que a gente fala, nós precisamos incentivar as greves, incentivar as lutas, a organização do povo na base, né? E tínhamos muito apoio da igreja, né, para isso. Me ocorreu uma coisa, né, que o guru da direita, o astrólogo Olavo de Carvalho, diz que o PT é gramsciano, sim, né, revolucionário. E aí me ocorreu que você também estudou Gramsci. O que tem de verdade nisso? O que podemos dizer? O PT está disputando hegemonia? A minha dissertação de mestrado, o referencial teórico é o Gramsci. Vou discordar. Aliás, o meu orientador, que era o Lúcio Flávio de Almeida, ele é mais estruturalista, né, numa linha do Althusser e tal, e ele, quando eu falei para ele, o meu referencial é o Gramsci, nossa, foi um conflito ali na hora, né? Porque aí o pacto que nós fizemos é o seguinte, aí ele falou, Simão, você vai vir fazer o mestrado comigo, mas eu não quero que você leia comentarista do Gramsci, você vai ter que ler o Gramsci. Eu falei, então é isso que eu quero, né? Mas o Gramsci, as formulações dele, tinha muito a ver conosco, na minha opinião, naquela linha de por que na Itália e nas sociedades, assim, vamos dizer, um pouco mais complexas, a revolução não estava dando certo, como deu na Rússia, né? E aí a formulação dele, assim, na Rússia era uma sociedade, que a sociedade civil não era tão desenvolvida, bastava você organizar o povo e tomar o palácio e derrubar o governo e instalar o governo, né? O Gramsci parte daquela ideia de que o poder em sociedades como na Europa, ali em alguns países, na Itália dele, ou seja, ele refletiu a partir do fracasso deles lá na Itália, de que o poder estava espalhado. Espalhado aonde? Não bastava você ganhar o governo. Então, para nós, sempre foi aquela história. Ganhar o governo não significa ganhar o poder. Ganhar o poder é muito mais. É você ganhar a cabeça, construir a hegemonia, né? E para o Gramsci, o intelectual não é o acadêmico, o intelectual é o padre que está ali na comunidade, é o presidente da associação de mutuários, é o coordenador do núcleo, é o carinha que está fazendo jornal. Então eu mesmo sendo jornalista, não tendo um nível universitário, eu me senti um intelectual, porque eu estava passando aqui para um conjunto de trabalhadores, de gente da população, de mulheres que participavam da comunidade, eu estava passando para elas as ideias, né, dos socialistas, vamos dizer assim, ou do nosso projeto político contra o capitalismo, e com isso a gente ia ganhando base para ganhar força né? Então o Gramsci falava, o poder está nos jornais, o poder está na igreja, o poder está no judiciário, o poder está depois outros desenvolveram mais isso nos hospitais psiquiátricos, né? No caso do Foucault. Mas no caso do Gramsci tem um projeto quando o Gramsci falava de que nós precisamos construir a hegemonia dos trabalhadores naquela linha do Marx, de que as
ideias dominantes numa sociedade normalmente são ideias das classes dominantes, então para a gente ter as ideias dominantes, nós vamos ter que trabalhar muito. Então, nós tínhamos que ganhar o sindicato, ganhar uma eleição, ter a igreja do nosso lado aqui, ter a associação. Então, o poder, nós tínhamos que ganhar os jornalistas, nós tínhamos que ganhar um juiz. Sim, nós tínhamos que... Esse então, momento pré-revolucionário me parece realmente... Então, o Gramsci, nesse sentido, ele influenciou muito o desenvolvimento do PT. Né? Do projeto estratégico, o revolucionário propriamente dito, o Gramsci já aceitava a tese leninista da ditadura do proletariado, ou seja, era o socialismo mais clássico, podemos dizer ou não? Olha, é lógico, assim, é muita diferença, porque o Lenin teorizou a partir de realidades concretas, de uma experiência concreta que eles tiveram na Rússia, né? E elaborou uma teoria em cima daquela experiência, né? E sempre você elabora uma teoria numa linha de que ela vai servir para, né? No caso do Gramsci, por isso que eu gosto assim de as ideias te surgem a partir de conflitos que você vai tendo. Por exemplo, por que eu fui entender o que foi a ditadura na minha família? A partir do momento, por que meu pai mudou para Rondônia? Por que ele teve que ir para lá? Por que ele foi iludido para ir para lá? Aquilo não saía da minha cabeça. E aí eu não tinha resposta, eu ia ler, eu ia fazer entrevista, fui ler Ottaviani, porque ele falava tudo sobre a ditadura. Eu fui buscar, né, respostas para aquilo, né? E certamente o Gramsci foi assim: por que eu estou preso? Por que deu errado aqui? Por que a nossa rebelião foi, né? Então, por que aqui lá deu certo e aqui não deu, né? Então, não que ele negava aquela experiência, mas ele entendeu o seguinte: aqui é mais complexo. Tá. Aqui o trabalho vai ter que ser muito mais demorado. Nós vamos ter que construir. Estava atrás das grades. Ele falou: eu vou lá e derrubo o presidente, tomo o parlamento e tomamos o poder, né? Eu, por exemplo, terminei de assistir a série Simão Bolívar da Netflix agora, 60 capítulos, mas é impressionante assim como o Simão Bolívar. Ele foi um herói, assim, ele tentava correr ali para segurar ali, aí ele tinha que sair dali assim, andando um mês a cavalo para ir ali e segurar ali, mas você via que não era o Che, né, o desespero do Che ali na Bolívia, né? Mas então assim, você tem que preparar os trabalhadores, você tem que preparar o povo para um processo de mudança, né? Você tem que ganhar o povo com as suas ideias, né? Então, nesse sentido, o Gramsci ele influenciou muito o PT, os petistas e a nossa... né? Não é aquela... Tem gente que fala, essa história a teoria do acúmulo de força, não é isso, de fato, você tem que... Nós decidimos, nós não vamos tomar o poder pelas armas, nós vamos tomar pelo voto, pela democracia. E esse é um trabalho permanente. Os erros que o PT cometeu, porque abandonou a formação política, abandonou a base, deixou de fazer os núcleos, né? Então isso afastou o PT do povo, né? E na hora que você precisava, o povo não veio com você, né? Das experiências, inclusive você mesmo foi um fomentador da economia solidária, do plano político, né, de fomentar para o solidário, né, econômico solidário. Agora, e quantas o que se tentou em relação a descentralizar o poder mesmo, a passar o poder para os comitês, lá nos anos 80, isso era um debate muito rico, né, quando o PT ganha Diadema, a própria Erundina. Os conselhos, nossa, isso tensionou muito. Né? Eu lembro que... Qual que era o modelo, os modelos em disputa? Porque, por exemplo, tem eu fiz esse questionamento pro Clóvis. Ele disse que o Plínio, ele tinha uma ideia de modelo lá na disputa da convenção, que era quase o modelo soviético, né? Ou seja, descentraliza mesmo. E a Erundina já adotou, você trabalhou na administração, pode falar isso melhor, o modelo de cogestão. Não, vamos todo mundo trabalhar junto, como mais uma instância, o que acabou sendo
Na verdade, acabou até, não sei como é que a gente No próprio início do governo Lula, eu ajudei um instituto, chamava Instituto da Cidadania, né? Eu ajudei a elaborar o projeto Fome Zero, quando o professor Zé Graziano coordenou. Eu fui lá, participei de debates, levei um pouco a minha... Não era... Zé, acabou o mandato dele de Roma, né? Acabou, na FAO, né? Mas eu tenho muito orgulho, assim, o Zé, meu eleitor, em 3 eleições, sou muito amigo dele e ajudei quando ele foi nós elaboramos o programa do Lula aqui na região sudeste para a agricultura, né? Então, quando ele foi pro governo, nós pensamos assim, vamos criar não era comitê, mas eram conselhos do projeto Fome Zero em cada município. Era esse conselho que ia decidir qual família entrava no programa e ia receber o benefício, quem iria sair, fiscalizar, né? Qual foi o grande conflito inicial do primeiro ano do governo Lula? É que essa ideia, os setores do PT já no governo detonaram e o MDB começou para votar no nosso governo, para vir para a base. Eles já começaram a dizer, peraí, quem tem que controlar o conselho é o governo. Não, é o prefeito, né? É o governo local ali, ele que tem que ser o gestor dessa política pública e tal, né? Tanto é que o Lula acabou cedendo e extinguiu o Ministério do Combate à Fome, né? Misturou com... Mas a ideia da Bolsa Família e tal foi nascendo ali, né? Ou seja, nós estávamos discutindo se a gente entregava um ticket para o cidadão ir no supermercado e comprar alimentos, né? Ou ir num restaurante, ou seja, a ideia era combater a fome, que era uma realidade concreta e pesada, né? Mas esse debate de formar conselhos, eu lembro que eu fui, no primeiro ano do governo Lula, eu já deputado, eu era o designado pelo PT estadual para acompanhar a implantação do programa Fome Zero no estado de São Paulo, né? Para acompanhar, fiscalizar, acompanhar, e eu fui mais de 100 cidades. Tem que funcionar assim, nós queremos que seja assim e tal. E depois foi aquela frustração quando o governo Lula falou, peraí, não vai ser assim, vai ser assado, vamos juntar o Ministério do Combate à Fome virou o desenvolvimento social, né? E o Graziano saiu do governo, super chateado. Você defende conselhos deliberativos? Eu defendo, cara, você tem que empoderar o povo. Esse debate também era no governo da Luiza Erundina, por exemplo, do orçamento, né? A experiência do orçamento participativo não foi aqui, foi em pequena cidade, também não nasceu do PT, o PT bebeu de experiências já do MDB democrático, experiência que teve em Santa Catarina, não, mesmo em governos que não eram do PT, no Mato Grosso. Eu lembro que um dos livrinhos que eu li com mais afinco era um livro de um prefeito do MDB, de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, ele chamava Cascão. Depois ele sofreu um atentado, mas ele escreveu um livrinho chamado Governo Local e Participação Popular. Que eram essas iniciativas que nos inspiravam, assim, mas temos que fazer assim. Agora, é evidente que numa cidade da dimensão de São Paulo, né? Era um desafio. A ideia era o orçamento participativo, né? Então você tinha o governo local, a cidade muito grande, com as regionais, a administração regional, cada secretaria tinha a sua regional, então juntava as secretarias e dizia o seguinte, tem ações que o povo é que vai decidir, aí o povo vai eleger os seus representantes, o conselho vai funcionar assim, né? O povo vai ser eleito, o conselho vai ser misturado com agentes da prefeitura, né? E aí vai se tomar decisões em cima de algum tema, a construção de um posto de saúde, a construção de um projeto habitacional, uma obra. Tipo modelo de cogestão, mas aí imagino... Não é cogestão, é participação da população nas decisões do governo, desde a base, né? Mas essa experiência foi muito profunda no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com o governo do Olívio Dutra, depois do Tarso Genro, até teorizaram muito em cima, se escreveu muita coisa contando os problemas, dificuldades, limitações disso, né? Mas eu imagino que nos anos 80... Mas essa ideia de conselhos era muito mais no sentido de ajudar o povo a participar. Antes do PT ganhar o governo, nós já tínhamos experiências boas na área de saúde, por exemplo, da luta do
Movimento de Saúde da Zona Leste, por exemplo, para ter médicos, né? Aí juntamos com os médicos sanitaristas. Esse movimento eu participei no bairro. Mas a ideia era de fazer um conselho tripartite para gerir o equipamento público, né? Agora, lá nos anos 80, imagino que tinha, sobretudo a esquerda do PT na época, né? Que queria conselhos de ruptura da estrutura capitalista. Você lembra desses debates? Não, porque assim, o debate que Isso não é viável, na sua opinião? Não é que é viável. Na medida que você vai administrar o Estado, né, e você tem burocracia, tem lei, tem isso, tem aquilo, podemos fazer um... Claro.